a leitura bíblica. E a leitura bíblica de hoje está registrado no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 3, que vai dizer assim: a leitura bíblica, a leitura da palavra de Deus. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecertes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Até o verso de número 8, nós temos lido a palavra de Deus e com isso nós queremos fazer uma breve reflexão aqui para você. A igreja de Colossos, fé, amor e frutos, é isso que nós vemos nesse texto. Depois de se apresentar e cumprimentar os irmãos nos versículos 1 e versículo 2 que eu acabo de ler, Paulo expressa a ação de graças a Deus a respeito de algumas coisas sobre a igreja de Colossos. Ao considerarmos o que Paulo escreveu, aprendemos algumas coisas alentadoras sobre a igreja de Colossos, que são dignas de nossa observação como uma congregação de cristãos. Então nós vamos ver a primeira lição, número 1. Eles eram conhecidos por sua fé em Cristo Jesus. E com isso, nós temos alguns detalhes. O primeiro, que maravilha, reputação para se ter. Olha, algumas igrejas são conhecidas por estarem mortas, por não ter vida, por não gostar de orar, por não gostar de fazer a obra da evangelização, por não gostar de contribuir na obra missionária. Então, é uma calamidade, é uma catástrofe. Timóteo Carricker, ele chega a dizer em um dos seus escritos que a igreja que não faz missões, ela não é igreja em nenhum sentido bíblico. Logo, ela mesma se torna um campo missionário. Então, a gente percebe que a igreja que não trabalha, a igreja que não busca a presença de Deus é uma igreja morta, sem vida. Serem indiferentes, se tornam aqueles crentes indiferentes, prepotentes, aqueles crentes, está entendendo, cheios de orgulhos. Mas aqui é uma igreja tão forte em sua fé em Jesus que a palavra fez o seu caminho para Paulo. Mas essa igreja aqui é completamente diferente. Outro detalhe, por que eles tinham tal reputação? Será por quê? Ora, porque realmente confiavam em Jesus Cristo e não em suas requisições e em suas conquistas materiais. Eles confiavam completamente no Senhor Jesus. Também porque sua fé era uma fé constante. A Bíblia revela isso no versículo 5 do capítulo 2 de Colossenses, que era uma fé constante. Eles não eram fiéis em um dia e nos próximos infiéis. Não, eles continuavam a sua jornada no seu dia a dia, constantemente. Que contra eventos e marés, mantiveram sua fé em Jesus e fizeram sua vontade. Outra coisa que nós vamos ver aqui nesse primeiro ponto, outro detalhe, é que tipo de reputação temos. Bom, cada igreja tem uma, seja boa, medíocre ou ruim. Mas não seria maravilhoso se outras pessoas pudessem dizer de nós: temos ouvido falar de sua fé em Jesus Cristo. Seria muito bom. Nesse caso aqui, Paulo ouviu falar da fé daquela eleita na cidade de Colossos. Se permaneceremos firmes em nossa fé,
com o tempo eles vão eles vão falar isso. Se a gente permanecer fiel, você pode ter certeza que com o tempo eles vão dizer: olha, aquele irmão, olha aquele novo convertido, olha aquela igreja, que igreja cheia de harmonia, cheia da graça, cheia do poder de Deus. Não tem como. Por quê? Porque simplesmente eles eram conhecidos por sua fé em Jesus Cristo. Segunda lição: eles eram conhecidos por seu amor por todos os santos. Eles tinham amor. Eles tinham o amor de Deus. E aqui nós vamos ver vários detalhes. O primeiro, sua boa reputação incluía amor, assim como fé também. Em relação a Jesus, eles mostraram fé. Em relação aos seus irmãos, eles demonstraram amor. Não só o amor pelo outro, mas o amor por todos os santos, incluindo aqueles em outros lugares. É aquele crente que ora para Jesus salvar. É aquele crente que ora para Jesus libertar. É aquele crente que ora para Jesus abençoar os missionários espalhados pela terra. Olha os missionários nesse momento no Afeganistão, sendo totalmente torturados e mortos, precisando, tá entendendo, da intervenção divina para que Deus tenha misericórdia da vida deles. Não só o amor pelos outros, mas o amor por todos os santos, incluindo aqueles em outros lugares. É isso que nós devemos fazer: orar, pedir a Deus, para Deus usar, para Deus ter misericórdia. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Se desejarmos uma reputação semelhante, o que podemos fazer é o outro detalhe interessante desse ponto 2. Então, podemos ser diligentes no nosso amor um pelo outro, a fazer esforços para conhecer melhor e para servir um ao outro. Podemos demonstrar nosso amor por todos os irmãos, aproveitando as reuniões e os cultos para estarmos juntos. Também podemos pedir ao Senhor para nos ajudar a crescer nesta área. A gente vai ver aqui uma expressão em 1 Tessalonicenses 3, verso 12. Podemos exortar uns aos outros para o aumento desta virtude. Então, é a palavra de Deus que nos ensina. Se nós desejarmos uma reputação semelhante, o que podemos fazer? Devemos fazer, e podemos fazer, e vamos fazer para a glória de Deus. Em terceiro lugar, o Evangelho está produzindo frutos entre eles. Isso é tremendo. Aqui nós vamos ver detalhes também. O Evangelho, que fala da esperança do céu, estava produzindo frutos nas suas vidas. Não só em suas vidas, mas em todo o mundo, porque a fé deles se espalhou para o mundo, segundo o que diz Colossenses capítulo 1, versículo 23. Temos visto o tipo de fruto que nasce no meio do Evangelho: a fé em Jesus, o amor pelos irmãos. Através dos frutos, eles provaram que eram verdadeiramente discípulos de Jesus. Outro detalhe: qual foi a chave para produzir frutos? Qual foi? Qual foi essa chave? Haja visto que começaram a produzir frutos desde o dia em que ouviram e conheceram a graça de Deus em verdade. Ao conhecer a graça de Deus, eles foram devidamente motivados a produzir frutos. Assim é hoje. Aqueles que compreendem verdadeiramente a graça de Deus irá mais provavelmente responder em serviço grato a Deus. Não tem como uma pessoa seja cheia do Espírito Santo para ela ficar sem o fruto, ou seja, sem ela ficar sem a frutificação, porque ela está sendo santificada. E um dos efeitos da santidade é o serviço, é o trabalho. A pessoa se sente grata. Ela quer colaborar, ela quer ajudar, ela quer fazer a obra de Deus. Quando você vê esses irmãos que são péssimos para ajudar no trabalho, na hora da oferta ele procura pegar a moedinha mais pequenininha que tem dentro da bolsa, é falta de santidade, é falta de santificação, é falta da graça de Deus. Olha, outro detalhe: o que é graça de Deus que motiva a pessoa a dar frutos? O que é? Então,
Simplificando, é o favor imerecido que Deus nos tem mostrado através de Jesus Cristo. Podemos resumir esta graça de Deus através da definição de vários termos chaves. Por exemplo, um primeiro termo aqui: condenação. Ser culpado de pecado, estamos condenados à vista de Deus e em perigo de morte eterna, segundo o que revela Romanos 3, versículo 23 e capítulo 6, versículo 23 também. Outra palavra-chave: alienação. Ser culpado de pecado, nós também nos encontramos separados de Deus, como relata Isaías 59, verso 1 e 2. Outra palavra-chave: propiciação. Mas em amor e misericórdia, Deus enviou Jesus para ser o nosso sacrifício pelos pecados e apaziguar a ira justa do Deus justo, do Deus poderoso. Oh, maravilha! Outra palavra-chave: justificação. Por responder com fé obediente, nós podemos ser justificados em virtude do sacrifício de Jesus em nosso lugar. Reconciliação é outra palavra-chave. Livres da culpa do pecado, agora podemos ser reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Santificação é outra palavra-chave. Em virtude da morte de Cristo, podemos também ser separados para a glória de Deus. Quanto mais se estende esses conceitos e suas implicações, é mais provável que também dará seus frutos. Com isso, eu quero concluir dizendo o seguinte: através de Epáfras, a igreja em Colossos tinha ouvido falar desta maravilhosa graça de Deus. Através de Epáfras, Paulo tinha ouvido falar do seu maravilhoso amor, que foi o fruto de sua resposta a esta graça, conforme revela Colossenses capítulo 1 e o versículo de número 8, que Paulo diz: o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Era o amor de Deus no Espírito que estava operando na vida daquela igreja. De fato, a igreja de Colossos tinha qualidades admiráveis que fazemos bem em imitar. Também procurar buscar as lições daquela igreja para nós praticarmos na nossa igreja, nas nossas vidas. Não é para receber qualquer glória para nós mesmos, não, mas para que Deus e seu Filho seja glorificado, pois é somente por sua graça que seríamos capazes de imitar os cristãos da igreja de Colossenses. Agora, irmãos, será que temos fé em Jesus, como eles tiveram? Nós amamos os irmãos como eles amaram, não só a da igreja local, mas de todo o mundo? Vamos ter a certeza de permitir que a graça de Deus produza o efeito desejado em nossas vidas? Será? Então, se você nunca respondeu à graça de Deus, por que não responder agora? Por que não participar da bênção de Deus, que Deus te convida para que você seja abençoado? Então, neste momento, eu quero aqui fazer a oração da fé por você, porque eu sei que o Espírito de Deus está falando através desta palavra, no nome de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco, mas quando nós oramos, nós falamos com Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos falar com Deus, vamos pedir, vamos clamar, vamos invocar a presença do Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cuja presença nós estamos, te louvamos, te amamos, te agradecemos pelo dia, por esse momento que o Senhor tem nos concedido, tem nos dado. Ó Pai justo e amado, ó Espírito Santo, como é maravilhoso poder estar na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, nas causas, nos ajuda a Te servir, a sermos abençoados. Eu quero Te apresentar os meus ouvintes espalhados pelo Brasil, pelas cidades, apresentar os parceiros que estão conosco, Senhor. Nós estamos aliançados em levar a Tua palavra, o Teu Evangelho aos interiores, ao mundo, Senhor, a palavra de Deus. Coloca esta fé que nós aprendemos hoje na palavra, coloca este amor, coloca esse altruísmo,
Coloca essa crença, coloca virtude, traz um avivamento, Senhor, em nossos corações. Eu te apresento as igrejas no Brasil, a nossa nação, o nosso povo, os poderes constituídos. Tem misericórdia, entra com providência, faz a obra. Ó Espírito de vida, Espírito de Deus, é para a glória do teu nome que nós te pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Nos dá um dia abençoado, nos dá um programa abençoado, em nome de Jesus. Sara o doente, cura o enfermo, levanta o caído, salva, Senhor, o inconverso, faz a obra. Nós profetizamos agora em nome de Jesus. Levante-se agora e receba o poder do Espírito Santo no seu coração. Ministramos agora esta bênção na sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.